Olá, eu sou Luma, do Inspiração. Sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou educadora musical e musicoterapeuta. Hoje eu estou aqui para falar o que é musicoterapia e o que faz um musicoterapeuta. A musicoterapia tem várias definições. Se alguém me perguntar o que é musicoterapia, eu já exemplifico. A musicoterapia é a utilização dos elementos da música para fins terapêuticos. E esses elementos são a melodia, o ritmo, a harmonia. Bruxa fala de algumas das definições no seu livro Definindo Musicoterapia. E com o passar do tempo, essas algumas definições foram mudando e eu vou citar algumas aqui. Para Bruxa, a musicoterapia é um processo terapêutico que acontece através de experiências musicais e das relações que se dão através destas experiências musicais. Envolvidos neste processo, encontramos a música, o terapeuta e o paciente-cliente, formando um tripé fundamental para que ocorra o processo terapêutico. A primeira definição de Bruxa sobre o que é musicoterapia. Musicoterapia é um processo sistemático de intervenção em que o terapeuta ajuda o cliente a promover a saúde utilizando experiências musicais e as relações que se desenvolvem através delas como forças dinâmicas de mudança. Musicoterapia é a utilização dos sons organizados e da música em uma relação envolvente entre o cliente e terapeuta para apoiar e encorajar o bem-estar emocional, social, físico e mental. Para atuar como musicoterapeuta é preciso ter graduação ou uma especialização, uma pós em musicoterapia. Agora pergunto a vocês, quem pode se beneficiar com a sessão de musicoterapia? O que vocês acham? Todos podem se beneficiar, pessoal, sendo eles só por uma prevenção, ou para uma reabilitação, ou caso a pessoa tenha alguma patologia, todos podem se beneficiar com a sessão de musicoterapia. E o paciente precisa saber tocar? Não, pessoal, o paciente não precisa tocar. Os instrumentos usados numa sessão de musicoterapia são simples e de fácil manuseio, e ninguém precisa ter conhecimento musical. O paciente aprende a tocar um instrumento na sessão de musicoterapia? Não, pessoal. O paciente, o foco é o tratamento terapêutico. Então, não tem nenhum aprendizado de um instrumento no processo da musicoterapia. Os benefícios da musicoterapia são vários, inclusive para o nosso cérebro. A musicoterapia ativa diversas regiões do nosso cérebro. Uma delas é o hipotálamo, que regula a vontade de comer e o ânimo. Outra é o tálamo, que é responsável por interpretar as informações dos sentidos. Ativa também o hipocampo, que guarda as memórias e regiões associadas a funções cognitivas. Além disso tudo, auxilia na recuperação do AVC, do Parkinson e entre outras. Auxilia na ansiedade, doenças mentais, melhora os distúrbios de comportamento, aumenta na capacidade respiratória, melhora a qualidade de vida,
também é solicitada para auxiliar na aprendizagem de um autista. Então a música contribui para várias situações, fora o bem-estar que ela nos causa. Mas agora eu quero falar um pouquinho sobre os métodos, essas técnicas musicoterapêuticas. Eu vou falar as mais conhecidas, que são o método Boni, o método Benzo e, claro, que não poderia deixar de falar, Bruxia, que há algumas citações que eu falei aqui, e o Nordhoff Robbins. Os métodos musicoterapêuticos, cada um tem sua particularidade. E aqui então eu vou começar falando da particularidade do método Nordhoff Robbins. Baseado nos trabalhos musicais Paul Nordhoff e Clive Robbins, esse método é a utilização da improvisação musical e ele foi criado para atender crianças com problemas neurológicos e físicos. No método Nordhoff Robbins, então ele atua com a improvisação musical com essa criança. Ele observa a criança e traz elementos do que a criança levou para atuar no setting de musicoterapia. No método Nordhoff Robbins, então ele trabalha com a improvisação. Ele pega elementos que a criança, o paciente, está ali, pega elementos do que ele trouxe no setting de musicoterapia e começa a improvisar em cima daquilo. Esse é o método Nordhoff Robbins. Agora vamos para o segundo método. É um método das imagens guiadas com música, criada por Ellen Boni. Já este método é utilizado a música erudita instrumental. O paciente é convidado para uma escuta sonora. E ao escutar a música, acontecem imagens, sensações, sentimentos, que é verbalizado para o terapeuta que se encontra ao lado. A música é apresentada ao paciente como uma escuta sonora. Ao escutar a música, o paciente começa a entrar em contato com sentimentos, sensações, começa a trazer imagens, símbolos e sentimentos. Tudo isso sendo verbalizado para o musicoterapeuta. A música em si, ela provoca um estado de consciência. Quem nunca ouviu uma música se sentiu feliz ou se sentiu até triste por ouvir aquela música, né? Ao aplicar esse método de musicoterapia, Boni estava trabalhando as emoções, os sentimentos, os comportamentos, ajudando ao paciente a se livrar de sensações, comportamentos, sentimentos ruins. Agora, o terceiro método é o do Bruxia, que traz experiências musicais. Este método é o mais utilizado no Brasil e eu confesso para vocês que, para mim, ele é a Bíblia dos musicoterapeutas. Na visão de Bruxia, ele separou os principais tipos de experiências musicais. Os 4 tipos de experiências musicais de Bruxia são a improvisação, a execução, ou recriação, ou composição, ou audição. Este método é o mais usado aqui no Brasil. Agora vamos falar do último, que é o método Identidade Sonora, de Roland Benzo. O método de Roland Benzo, ele propõe que todo indivíduo tem um ISO sonoro, que é a identidade sonora do paciente. E ele fala que essa identidade nós temos desde o intrauterino da mãe. É isso mesmo. A partir do momento que a gente começa a bater o coraçãozinho, a gente já começa
a ter o nosso ISO sonoro. Que interessante, né? E esse ISO sonoro, ele vai se modificando. Benzo fala que o ISO é uma característica e uma qualidade desse paciente ou cliente. Então, pessoal, olha só, vou indicar aqui para vocês 2 livros. Só que desses 2 livros, apenas um está à venda. O outro foi esgotado e não tem mais, que é o Definindo a Musicoterapia de Bruxa. Aí vocês vão perguntar, poxa, vai indicar e não tem? Calma, vamos lá. Eu vou deixar aqui o PDF para quem quiser conhecer um pouquinho, abaixar o PDF e se esbaldar de ler. Já o do Benzo, eu vou deixar o link abaixo para quem quiser estar adquirindo e conhecendo também. Antes da gente encerrar, eu quero falar algo muito sério. Nós já falamos que a musicoterapia, ela precisa ter uma graduação, uma pós-graduação para a pessoa se tornar musicoterapeuta. Então, existe aí, eu posso colocar umas 3 diferenças de terapia com a música. Vocês vão falar, como assim? Então vamos lá. Além de ter a formação, o musicoterapeuta precisa de 3 eixos, que é o paciente, a música e o musicoterapeuta, para que ele faça o processo para caminhar com esse paciente até o seu objetivo. Agora existe também aqueles profissionais que utilizam a música como ferramenta para auxiliar no trabalho deles, como psicólogos, fisioterapeutas, vários, né, pessoal? Dentista também. Então, o que acontece? Eles colocam a música com o intuito de relaxar o paciente, trazer um bem-estar naquele momento, né? Então, isso é um profissional que pega a música como um recurso para auxiliar no seu trabalho. Não é musicoterapeuta. E também, pessoal, tem aqueles que chegam em casa e falam, ai, estou cansado, vou colocar uma música para relaxar. Ou se não, estou triste. Ai, deixa eu me animar, deixa eu colocar uma música para melhorar esse astral, não é isso? É, né? Quem nunca fez isso? Então, vocês podem utilizar a música para um bem-estar para vocês, mas saibam que isso não é musicoterapia e nem o outro, né, exemplo que eu dei de profissionais que pega a música para trazer no trabalho dele como um recurso. Não é um musicoterapeuta, tá bom? Bom, falando isso então, eu tenho uma proposta para vocês. Falando de bem-estar, de musicoterapia, eu tenho essa proposta de vocês ouvirem uma música para trazer esse bem-estar. O que vocês acham? Vamos lá? Vocês podem então pegar o fone de ouvido, coloquem um fone de ouvido para vocês se entregarem. Prepara um cantinho na casa, pode deitar, pode sentar, tem que ser confortável. Lembra que agora então nós vamos fazer um momento de bem-estar com a música, tá bom? Então vamos lá? Feche os olhos. Sinta a vibração passando pelos seus ouvidos.
reverberando no seu corpo. Concentre-se. Concentre-se na respiração. Inspire. Expire. Procure esvaziar toda a sua mente, se concentrando somente na sua respiração e na vibração. Relaxa. Inspire. Expire. Espero que vocês tenham gostado desse momento de bem-estar. Vou deixar aqui a música abaixo para que vocês possam ter acesso. Vou comentar um pouquinho sobre os elementos que eu usei nessa música. Espero que vocês tenham se sentido bem com essa escuta sonora. Lembre que o que eu estou fazendo aqui, apesar de eu ser musicoterapeuta, não é musicoterapia. Para ser musicoterapia, eu preciso conhecer o meu paciente, fazer uma anamnese e depois disso trilhar um caminho terapêutico com ele para alcançar os objetivos desse meu paciente. Esse momento só foi um momento de bem-estar. Lembra aquele exemplo que eu falei? Que a gente chega em casa cansada, deixa eu colocar nessa música, se joga no sofá e relaxa? Então é esse momento que criamos agora para nós, tá bom? E quem tiver alguma pergunta, quiser contar um pouco da sua experiência, deixe os comentários abaixo e até a próxima.